Louvado seja o Senhor, meus senhores, os poderosos profetas do Senhor. Novamente eu vejo que agora a network parece estar mais estável. Novamente vindo até vocês em 105.3 e 105.9 FM. Nós acabamos de chegar ontem com uma poderosa recepção que aconteceu no aeroporto, muito chocante. O Senhor estava me mostrando isso no sonho enquanto eu chegava lá, e quando eu cheguei foi uma coisa tremenda de se ver um culto poderoso que aconteceu, um culto de adoração que aconteceu na minha chegada. Amém, novamente. Continuando, agora eu vou colocar mais alto para que eu possa monitorar Eu estava dizendo, povo abençoado, que voltando do Brasil, daquela missão muito tremenda no Brasil, todos nós vimos o que o Senhor fez. O Senhor levantou aleijados no Brasil e Ele abriu olhos cegos no Brasil. Ele abriu ouvidos surdos no Brasil. Um tumor explodiu, abriu ao vivo diante das câmeras e secou, e no dia seguinte a pessoa voltou com o tumor seco no seio. Um tempo muito poderoso que tivemos no Brasil. Então, se a minha transmissão não estiver correta, eu vou desconectar. Mas voltando de uma missão tão mega, e eu sei que alguns de vocês seguiram o que o Senhor estava falando do outro lado da terra, o que Ele fez, e nós vimos que realmente há tanto trabalho lá, tanto trabalho, tanto. É indescritível a quantidade de trabalho que há somente no Brasil, antes de eu lidar com as outras nações, do Equador, Uruguai, Panamá, Paraguai, Argentina, Chile, Peru e muitas, El Salvador, muitas nações. E nós vimos muito claramente que há tanto trabalho lá, e nós vamos ir para servir ao Senhor. E eu estou vendo também a condição espiritual da igreja e a terra do Brasil e daquelas nações. Então nós podemos trazer muito claramente o tesouro que o Senhor colocou neste lugar ao longo dos anos. E eu quero começar dizendo que Doutora Fabiane organizou um programa muito poderoso para o Senhor. Minha filha, doutora Fabiane, organizou um programa muito poderoso. E naquele programa haviam cidades, igrejas reunidas em várias cidades, e um programa muito poderoso que foi uma sequência e muito intenso, e algumas vezes nós tínhamos que preparar as malas e sair direto do serviço de cura, pegar os voos, tudo muito bem coordenado o que a doutora Fabiane fez no Brasil. Muito, muito poderoso. O Senhor deu àquela filha do Senhor um peso e um fardo muito grande por aquela nação, e nós sabemos que não há uma forma melhor de atingir essa condição no Brasil do que convidar os megaprofetas do Senhor ao Brasil, porque o Senhor colocou o poder e a autoridade sobre nós para poder libertar as nações e prepará-las para a vinda do Messias. Então, este mandato, ela recebeu um programa muito poderoso novamente, que a minha filha muito abençoada, doutora Fabiana, fez para o Brasil, e você pode ver o fardo que ela tem por este país. Nós podemos ver também enorme peso por esta missão, especialmente para esta intervenção pela nação, para o Senhor vir e destruir os sistemas que está atuando lá.
Então, no Brasil, nós também aprendemos que há tanto trabalho que nós precisamos fazer neste tempo. Nós temos que investir mais tempo no Brasil e nas nações ao redor, na América Latina, neste continente. E nós, quando olhamos todo o trabalho, você não pode nem contemplar como quão massivo isto deve ser para você poder sacudir todas as nações que se apartaram do seu destino e que estavam agora destinados ao inferno, literalmente ao inferno. Então, o que veio desta visitação é o fato de que as estatísticas com as quais nós fomos confrontados já desde a chegada, de que a cada 5 homens jovens do Brasil, 3 deles são homossexuais. E este tipo de homossexualismo que nós estamos falando aqui é onde alguém passa por uma cirurgia, uma grande cirurgia, para se converter de homem para se tornar uma mulher, uma moça, e os homens querem tanto se tornar mulheres que eles passam por cirurgias. É inacreditável que nós vimos lá e ver o que o diabo pode fazer para infectar uma nação. E o contágio do diabo é tão grande que ele pode contagiar uma nação inteira. Isso foi o que me chocou tanto. E você vê que eu não tive escolha, mas simplesmente me arrepender diante deles e dizer, não, eu passei muito tempo no Quênia, eu deveria ter vindo antes. Ao longo desses 20 anos, se eu tivesse vindo ao Brasil, pelo menos, se já fosse há 8 ou 10 anos, algumas daquelas pessoas que tomaram esta direção não teriam ido se tivessem visto a autoridade e o poder do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E então, eles teriam entregado seus corações para Jesus e teriam recebido a instrução. Jamais eles teriam contemplado essa rota que eles seguiram do homossexualismo de forma nenhuma. Então, é aí onde, este é o lugar agora, onde nós estamos como geração. O Senhor me enviou para esta geração e foi muito chocante. Quero dizer, se você olhar somente esta estatística, e você vai entender, eu preciso ir rapidamente e trabalhar rapidamente. Então, nós fomos hospedados pela doutora Fabiana, preciosa filha do Senhor, uma advogada muito sênior, com mais de 100 advogados debaixo da sua autoridade, mais de 100, e uma pessoa muito sênior naquela sociedade. Mas ela me hospedou com a arcebispa Senhor Luciane Toledo, e foi uma equipe muito poderosa que eles juntaram lá, e juntamente com o professor Maquengo, ele foi antes, um mês antes, ele foi bem antes, professor Maquengo, e ele estava trabalhando no campo lá com eles, dando conselho e como organizar as reuniões e os programas e a sequência. Então, o professor Maquengo também se uniu àquela equipe, uma equipe muito poderosa que a doutora Fabiana constituiu, juntamente com a arcebispa sênior Luciane Toledo, juntamente com o professor Maquengo, do Banco de Desenvolvimento Africano. Ele é diretor da alocação social. Então, esta equipe, juntamente com as suas equipes da igreja, os membros do ministério no Brasil, professor Niel e muitas pessoas muito sêniores, professor muito sênior de universitário, um líder muito sênior lá, eles formaram um time muito formidável que puseram em ordem este programa do Brasil. Então, Bispa Joanne, na verdade, arcebispa adjunta eleita Joanne e toda a equipe da estação de rádio, vocês viram que a missão do Brasil foi intensa, vocês notaram, eu sei que há uma diferença de tempo, de fuso horário, entre Brasil e o Quênia, mas ainda assim pudemos pegar o programa muito
intensamente, vocês puderam ver de uma cidade, conferência de pastores hoje, serviço de cura amanhã, e ao mesmo tempo do serviço de cura direto para o aeroporto, pegar um voo e um longo voo para outra cidade, chegando naquela cidade juntamente, imediatamente, começando conferência de pastores, serviço de cura, e rapidamente empacotando e partindo. Então, sabendo dessa diferença de fuso horário, a arcebispa adjunta Joanne e Margaret, há uma diferença de tempo entre o tempo do São Paulo e de Brasil e o tempo do Quênia, mas ainda assim, nós não podemos escapar do fato de que foi muito intenso de uma cidade para outra, não havia como descansar. Você dorme no avião? E, Padre, o que a doutora Fabiane fez foi tão poderoso, porque é isso que eu tanto desejava. Eu tenho dito para as nações, por favor, usem-me. O Senhor colocou autoridade em mim para levantar aleijados, abrir olhos cegos, abrir ouvidos surdos e o poder para vocês poderem estar comigo. Então, eu posso falar a respeito da vinda do Messias e preparar as nações, por favor, usem-me. Então, eu entrava nos aviões, eu adormecia na cadeira do avião. Então, foi isso que ela fez juntamente, a doutora Fabiana, juntamente com a arcebispa Luciana Toledo, minha própria filha, muito preciosa lá. Senhor, novamente, eu vejo, nós temos 4 linhas, mas se continuar quebrando, nós vamos ter que desconectar, e então eu ligo novamente. Arcebispa adjunta Joanne e a sua equipe, Bispa Margaret, juntamente com Bispa eleita Lídia Kemucho, muitas pessoas no estúdio, porque eu sei que Ransom está lá, Bispo Senior Ransom e Kennedy, Senior Matthew. Foi muito poderoso, muito intenso. O que eu estou dizendo é que vocês não podiam falhar de notar que o programa, na verdade, foi muito, muito intenso. E é isso que eu sempre desejei por causa da urgência com a qual o Senhor entregou essa mensagem para mim. Ele deu aos seus 2 profetas uma mensagem urgente de que encontrei o Cordeiro de Deus aqui em cima no céu, transfiguração, falando por voz, dizendo para o seu povo que o arrebatamento, quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu, e outras coisas, chamando a nuvem para descer, comandando o céu para abrir, em Bomet, comandando o céu para abrir. Também em Abidjan, você pode dizer que há uma aceleração profética acontecendo. E isso claramente te diz que a intenção do Senhor é que nós nos movamos muito rapidamente, não importa o que seja necessário para ir e destruir a situação espiritual que está acontecendo. Mas que coisa, que pecado que consumiu a terra, o mesmo pecado pelo qual o Senhor julgou Sodoma e Gomorra. É por isso que quando você vê algumas vezes que estas pessoas do Quênia tentando introduzir e a pessoa resistindo, mas você sabe que este vício e este pecado, quando ele entra no país, ele tem uma natureza contagiosa que pode consumir literalmente todo um país. Então, para ver essa estatística aterrorizante, onde de 5 jovens, 3 são homossexuais, 3 são gays, esse é o tipo de coisa pela qual eles literalmente têm que passar por cirurgias. As coisas que o Senhor me mostrou quando eu fui ao Brasil, eu estou falando a respeito de cirurgias muito sérias. E então, ao mesmo tempo, eles se vestem de uma forma muito imunda, inclusive nas nádegas e cabelo e unhas. É muito horrível, muito feio olhar isto. E é por isso que quando eu falei com o conselho ontem, demorou algum tempo, nós fizemos uma retrospectiva aqui. Então, isso que vocês têm aí no Quênia é um tesouro que é a mensagem da justiça que eu preguei nesta nação. Eu
destruí o pecado nesta nação e eu decretei a justiça, proclamei a justiça e a santidade, santidade para o reino de Deus. Isso é um tesouro imensurável, porque a falta disto cria um vácuo onde você vê que estão consumindo muitas nações, como o Brasil aqui. Então, nós acabamos de voltar desta missão, e é nesta missão o Senhor realmente usou os seus servos muito poderosamente, abrindo olhos cegos, alguns deles somente tocando, porque eu estava correndo para o aeroporto, e toquei e abriu, e aleijados levantaram e andaram, cegos enxergaram, e sem tomar nenhum centavo dos brasileiros. Quero dizer que este é o testemunho tão poderoso que o Senhor estabeleceu no Brasil. E é claro que não podemos esquecer o fato de que a doutora Fabiane, na sua sabedoria, sua poderosa sabedoria, ela, juntamente com os líderes do Brasil, eles me convidaram para ser um orador na Assembleia Nacional do Brasil, e o povo que eles enviaram lá, que os povos que entram lá, que não são brasileiros, é muito, muito raro alguém de outra nação entrar lá, porque eles estavam celebrando os 75 anos de aniversário Hatsamea, em hebraico, fizeram uma grande celebração dos 75 anos da formação e do nascimento do Estado de Israel. Então, nós sabemos que toda esta profecia gira em torno de Israel. Israel é o centro da terra, é o centro da igreja. Então, nós vimos a grande honra que a Assembleia Nacional do Brasil deu para os mega-servos do Senhor, até mesmo para me convidar para fazer um discurso, de tal forma que agora a Assembleia Nacional do Brasil, juntamente com a Assembleia Nacional de Israel, eles estão preparando agora, juntamente com os rabinos-chefe, eles estão preparando uma sessão juntas, uma sessão das duas Assembleias Nacionais em Israel, em Jerusalém. E essa sessão em unidade, as duas assembleias, eles me convidaram para falar lá. Então você pode ver que, se você olhar o tópico que foi dado lá, é essencialmente a vinda do Messias e iluminando-os, trazendo entendimento do Messias de Israel, que agora a igreja, a profecia, o caminho judaico do cristianismo. Então, tudo isso, você vê que o Senhor enviou seus mensageiros. Então, este é um lugar muito bom para estar. Então, construir todos estes discursos que foram dados na Assembleia Nacional em Brasília, uma das assembleias nacionais mais elevadas do mundo. Então, agora, eles vieram e me convidaram para ir a Israel e falar com eles. Então, foi muito poderoso o programa que a doutora Fabiana estabeleceu juntamente com os líderes do Brasil, a administradora da cidade de Brasília, o governador e todos os líderes, e o chefe, o rabino-chefe, entendem? Então, o que nós vimos nesta missão, povo abençoado, Joanne e a sua equipe, arcebispa Deputy Joanne, eu sei que novamente o serviço de ordenação vai acontecer, provavelmente em 2 meses, mas de qualquer forma, a arcebispa adjunta Joanne e sua equipe, bispo Senior Ransom, senior bispo Kennedy e o resto, que veio da enormidade e astronômico o trabalho que está diante de nós aqui, é que o Senhor precisa nos liberar mais e mais, e é por isso que agora torna-se necessário, como eu falei ao Conselho dos Bispos, é necessário a sabedoria do Senhor, que nós estabeleçamos um quartel-general no Brasil. Quero dizer, o quartel-general principal permanecerá aqui em Nairobi, Kennedy. Eu quero que a glória do Senhor permaneça aqui, porque este avivamento do Quênia é tão maravilhoso, é um clássico dos clássicos, a partir do qual todas as nações aprenderam e devem aprender, e
continuar a receber. Então, nós não vamos desmontar este benefício da nossa presença aqui, porque você sabe que quando não houver chuva, eu ainda vou ter que vir e comandar e trazer chuva, falar com Deus e trazer chuva. Então, o Senhor nos levou totalmente para o Brasil. Então, permaneceremos aqui. Então, há também paz, todas as vezes, porque senão haveria morte no Quênia. E também há paz, porque o Senhor nos fez trazer a paz. E aí também os aleijados do Quênia têm que ser levantados, os cegos têm que ser ministrados para que seus olhos possam abrir. Então, a mesma forma com os surdos. Então, neste avivamento, nós decidimos que na sabedoria do Senhor, o Senhor decidiu que as reuniões de avivamento em Menegai no final do ano vão continuar. E eu acho que uma das coisas uma novidade que veio desta missão é que nós não vamos todos estar no Brasil. Você sabe o quanto o Brasil nos recebeu com grande honra. Eles ofereceram um avião presidencial muito poderoso, nos ofereceram para nos facilitar e levar o evangelho mais rapidamente. Você pode ver o que o Senhor está falando lá. Nós temos que ir rapidamente, você não tem que comprar uma passagem, ficar na fila do aeroporto muito tempo e depois entrar no avião. Não, agora um voo direto. Brasil fez uma coisa muito poderosa aos olhos diante dos olhos das nações da terra. E eu entendi muito bem quando os líderes, a liderança lá, se levantaram e disseram, porque o Senhor não toma nem um centavo, vocês curaram o nosso povo, pregaram a justiça e repreenderam o pecado na nação e não recolheram nenhuma oferta, nem um centavo. Então, nós também queremos te abençoar para facilitar este maravilhoso ministério para levar para outras pessoas também. Então, você vê que foi muito poderoso notar que o Senhor estava falando desta forma, dizendo que você precisa se mover com rapidez. O diabo está consumindo as nações. Ele está falando de avião particular? Não! É para se mover com rapidez. O diabo está devorando as nações, está devorando-as. É inacreditável que a cada 5, 3 são gays passando por cirurgias para se tornarem moças. Então, essa é a razão pela qual estes homens desejam tanto ser mulheres e eles vão e fazem cirurgias para se tornar isso, aquilo, para fazer isso e aquilo, e agora procurar namorados e maridos. Isso chocou-nos demais, o que o diabo pode fazer. Então, quando o Senhor diz, corra, 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 nós realmente entendemos que o diabo não está brincando, porque alguma daquelas cirurgias lá são irreversíveis, quer dizer, eles podem até, mesmo que eles se arrependam mais tarde, isso é irrevertível. Eu fiquei chocado, mas a equipe no Brasil está muito desejosa, muito poderosa. Eles têm muito boa vontade. Doutora Fabiane, ela mesma tem um grande fardo por aquela nação. Quando você vê a condição espiritual do Brasil, você entende o grande fardo que eles têm. Então, Luciane Toledo, arcebispa sênior lá, minha filha lá, ela estabeleceu uma equipe muito poderosa. Ela tem trabalhado muito poderosamente. Ela tem um fardo muito pesado também. Que também professor Niel da universidade, uma das maiores universidades do Brasil, na Bahia, um dos professores mais respeitados no Brasil. Então, é uma equipe muito séria no campo. Então, é por isso que agora a pressão é para voltar e voltar. E eu sei que enquanto nós voltamos, quero dizer, foi ouvir maravilhoso, ouvir o Senhor repreendendo o pecado no Brasil e dizendo para a igreja não focar na política e nas coisas do mundo, mas para focar no reino de Deus vindouro. Foi uma coisa tão poderosa, maravilhosa que aconteceu lá, a forma como o Brasil recebeu os mega profetas de Yahweh, e nós temos ansiado tanto pelo Brasil. Eu tenho um fardo muito pessoal pelo Brasil. Então, o plano inicial que foi liderado pela doutora Fabiana, neste plano, o quartel-general, o campus principal será construído em um lugar chamado Santa Catarina.
Santa Catarina, há uma terra de 10 acres junto à praia, de frente para o mar. Nós vamos construir uma estação de TV e de rádio e um grande templo do Senhor, o templo da nuvem de Deus. Você sabe que por muito tempo eu tenho clamado ao Quênia e dito para o Quênia, por favor, a nuvem de Deus veio, será que vocês podem construir o templo da nuvem de Deus? Não deixe ninguém tomar isso de vocês. Então, nós vemos que a doutora Fabiane me disse que ela vai construir um enorme templo para o Senhor naquele campus. Então, eu disse para ela que ela agora tem as bênçãos eternas do Yahweh, porque eu tenho ansiado por muitos anos no Quênia para construir, e eu desejava que o governo viesse. A nuvem de Deus veio. Vamos ajudar esses mega profetas para estabelecer um enorme templo da nuvem de Deus. Isso teria abençoado eternamente essa nação e mudaria a eternidade e o destino dessa nação. Faça isso e você pode ter certeza que o Senhor vai te abençoar eternamente. Mas agora, doutora Fabiana assumiu este papel e ela vai construir o tabernáculo da nuvem de Deus no Brasil. Sim, então vocês sabem, a quantidade de trabalho lá é inacreditável, e vocês sabem que quando chegamos aqui, lembre-se que nas próximas 4 semanas nós estamos indo para Burundi. E depois disso, imediatamente depois de 4 semanas, Sudão do Sul. E depois disso, será 4 semanas ou menos, e estaremos voltando ao Brasil, a grande reunião em Belém, e então a grande reunião nacional que a doutora Fabiane e a sua equipe estão envolvidos será o Dia Nacional do Brasil. Eles estão organizando um programa muito poderoso para os megaprofetas do Senhor mover um grande dia de arrependimento nacional naquela nação. Então, pelas próximas 4 semanas estaremos indo para Burundi e haverá uma grande visitação naquele país, porque a unção agora está em um nível mais elevado. E então, o governo agora chegou num nível muito alto para mobilizar a nossa hospedagem. Então, de volta para Belém, de volta para o Brasil, para Belém, e também o Dia Nacional da Independência do Brasil, onde haverá muitos líderes. Nós temos Burundi em 4 semanas. Depois disso, nas próximas 4 semanas, teremos Sudão do Sul. E nestes 2 países, nos 2 países, o governo está envolvido em um nível muito alto. Novamente, depois disso, novamente, para uma grande reunião em Belém. E lembrem-se, é uma igreja imensa, 47 mil pessoas, para anunciar a vinda do Messias. Depois disso, há também o Dia Nacional da Independência do Brasil, e depois disso, nós iremos para Israel, e depois disso, talvez para Tanzânia, depois Tanzânia, Israel e Índia. Então, neste tempo, nós nem tocamos ainda na Europa, os Estados Unidos da Europa, nem tocamos o Canadá, nem o Caribe, ou a Ásia, a Austrália, Nova Zelândia e as ilhas. Então, é uma missão tão formidável, povo abençoado, mas nós sabemos que nós ainda vamos manter Nairobi como quartel-general, e ao mesmo tempo, nós estamos instruindo também, construindo agora um quartel-general a partir do Brasil. Então, há muito trabalho, a forma como o Senhor nos trouxe para ajudar o Quênia aqui. Então, o quartel-general no Brasil será muito importante para alcançar o Brasil e também para poder alcançar as nações da América Latina. Lembre-se que Panamá está esperando, Paraguai, Uruguai, Argentina é massivamente aguardando, Peru está esperando. Então, o desafio é que você não pode fazer uma reunião numa cidade mais. Eu tenho que fazer vários países, várias cidades. O Brasil, o modelo que nós fizemos no Brasil é muito eficiente, é muito poderoso. Deixe-me ver se eu ainda estou claro. Sim, meu pai, está muito claro.
Muito bom. Então, o modelo que nós encontramos no Brasil, se eu for a Lima, Peru, e se a polícia fechar a rua principal, e então nós fizemos um massivo serviço de cura bem no centro da cidade. Isso é muito bom. Isso é Lima, Peru, é a capital como Nairobi. Mas há muitas pessoas no norte do Peru, milhares que amam Jesus e que não tiveram a oportunidade de ouvir o anúncio da vinda do Messias. É por isso que o convite que nós recebemos do presidente das Assembleias de Deus Pentecostais do Peru é muito importante. Porque mesmo se nós formos a Lima, Peru, há outros interiores, assim como no Brasil. Porque no Brasil, agora, quando nós chegamos em São Paulo, de São Paulo nós pegamos o voo diretamente para Brasília. Então, Brasília, nós fizemos uma série de reuniões lá. Foi muito poderoso, organizado pela doutora Fabiane de uma forma muito excelente. Então, isso me colocou. Ela realmente tem um fardo por aquele país. Então, depois disso, nós deixamos imediatamente e voltamos para São Paulo, uma reunião em São Paulo. Depois, nós fomos imediatamente, nós fomos a Belo Horizonte. Passamos por Belo Horizonte para a reunião em São Luís. Depois da reunião em São Luís, nós tivemos que ir para Imperatriz, para a cidade de Imperatriz. Depois, então, nós voltamos de volta para São Paulo. Então, há muito trabalho. Depois voltamos em São Paulo, fizemos uma grande reunião em São Paulo, mas então as pessoas em Belo Horizonte, as pessoas nas cidades, a cidade em São Luís, o povo de muitos outros lugares em Porto Alegre, todos eles ainda não foram alcançados. Então, há cidades massivas, cidades que eu nunca preguei. E eu entendi muito rapidamente que há necessidade de alcançar os interiores. Porque alcançar as cidades capitais somente, quero dizer, você não alcançou os interiores. Há muitas pessoas que amam a Deus que estão lá nos interiores. Os mais poderosos profetas do Senhor. Novamente mudamos o telefone e aí também mudamos de local. Mas de qualquer forma, você vê muito claramente o fardo. Você não pode ir lá e fazer uma grande reunião na cidade capital e então achar que você agora já alcançou, já disse, já fiz Peru, já fiz Brasil, fiz uma grande reunião em São Paulo, ticaram São Paulo e falar, agora já fiz, vou me mover. Não, porque agora nós temos que ir aos interiores. Há muitos voos que não fizemos para alcançar o interior, como eu disse, agora eu alcancei este estado. Nos foi dito que aqueles são os líderes sêniores que nos deram o dom, que nos deram um presente do avião e nos convidaram para ir à Bahia. 117 cidades, 417 cidades estão nos esperando. Mas agora eu entendi que o Senhor diz que com este avião agora será mais fácil voar muito rapidamente para o interior, para diferentes cidades, para cortar o tempo de viagem, a fadiga de ficar nos aeroportos e tudo isso que vocês sabem. Então, há trabalho massivo lá. Então, quando você olha a condição da nação, você diz, este trabalho tem que ser feito, esse povo tem que ser trazido ao arrependimento e mostrar o caminho para eles, caso contrário, irão para o inferno e seremos responsáveis. Então, uma coisa muito espantosa que encontramos no Brasil, e então outras nações também são até piores na sua forma espiritual. Você vê o Paraguai clamando por uma visitação. O Uruguai apareceu lá. A última vez que eu fui anunciar
para a vinda do Messias e necessidade do arrependimento no Uruguai foi em 2007. Isso é um tempo muito, muito longo atrás, mas você pode ver que os pastores do Uruguai apareceram com a bandeira uruguaia. Então, quando eu fui a Montevidéu e eu fui a Punta del Este. Então, agora, com essa facilidade de ter um avião que o Senhor proveu para o ministério, isso vai ser muito poderoso. Então, eu posso voar diretamente a Buenos Aires e fazer uma grande reunião lá. Muitas pessoas vão receber Jesus com uma cruzada no estádio, então, massivo serviço de cura, muitas pessoas curadas, veio o poder de Deus, e então, acenderam o avivamento, então, irem para a segunda cidade na Argentina, terceira e quarta cidade. É muito importante alcançar os interiores, como nós fizemos no Quênia aqui. É muito importante. Você vê que este negócio de ir para uma cidade capital e você dizer, eu já vim a esta cidade, eu já falei para eles se arrependerem, o Messias está vindo, apartem-se do pecado, apartem-se da iniquidade. Os seus saiam dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, disse para eles se arrependerem, dizendo para as pessoas, não ouçam eles. Isso é bom, mas não é eficiente. Então, no Brasil, nos foi dado um exemplo muito perfeito, porque nós estávamos também na TV, todo o Brasil foi sacudido, foi muito efetivo e muito poderoso, toda a mídia social, os jornais, e foi muito massivo. Os diferentes presidentes de comunhão de pastores em São Paulo, eu não sei se vocês sabem, mas São Paulo é provavelmente uma das maiores cidades da Terra. É uma mega, super, mega alfa cidade da Terra. E quando você fala a respeito do presidente da comunhão de pastores ou do presidente das igrejas pentecostais, isso engloba toda uma zona e uma cidade enorme que cabe muitos Nairobis, mais de 100 Nairobis lá. Uma pequena cidade em São Paulo, uma pequena cidade do estado de São Paulo cabe 100 Nairobis. Então, cada uma destas cidades, você encontra o presidente dos pastores. Então, São Paulo é uma mega. Até mesmo atravessar São Paulo demoraria horas. É inacreditável a quantidade de trabalho que nós temos lá. É por isso que quando você vê os presidentes das Assembleias de Deus Pentecostais, da Aliança Evangélica, eles vieram até mim naquele último dia antes de irmos para o aeroporto, eles vieram simplesmente para dizer obrigado que eu vim ao Brasil e para planejar agora maior. Então, São Paulo, a forma como nós vamos lidar somente em São Paulo, estamos falando somente de São Paulo. Eu nem lidei com o Rio de Janeiro, não, de forma nenhuma. Somente São Paulo, São Paulo requer não sei quantas cruzadas, grandes reuniões, as zonas diferentes das quais São Paulo é constituído. Então é muito massivo o povo abençoado. É por isso que torna-se necessário que nós construamos um quartel-general no Brasil, um segundo quartel-general, e o do Brasil será o primeiro e o central, o número 1. Mas é igualmente importante construir o segundo quartel-general do Brasil para alcançarmos o Brasil e o continente da América Latina e acender um enorme avivamento lá. Alcançar Peru, os interiores, o presidente das Assembleias Pentecostais do Peru, eles vieram. A parte norte do Peru, onde eles desejam fazer esta reunião, eles dizem que aquele estádio fica de frente para o oceano e cabe no mínimo 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Estas são as reuniões que nós temos que fazer. Estas são convites que nós temos que honrar, povo abençoado. Vocês e a sua equipe, a arcebispa adjunto Joanne, bispa sênior Margaret, bispo sênior Lídia Kemuto. Sim, o que eu estava dizendo é que você pode imaginar por si mesmo a quantidade de trabalho que nos espera aqui.
É por isso que agora, que o dever de sustentar este avivamento, e é por isso que é absolutamente importante, a chave é muito central, absolutamente muito central, que nós temos que construir o quartel-general no Brasil, porque o Brasil é tão importante para o Senhor. O Brasil tem que se preparar para a vinda do Messias. E a América Latina, o continente, é tão importante para o Senhor que eles têm que receber a oportunidade de se preparar para a vinda do Messias. Então, novamente, eu estava falando a respeito da facilitação do avião que nos foi dado como um presente, porque não recebemos nenhum centavo nas nossas reuniões, pela liderança top daquele país. Isso agora vai facilitar o nosso mover, especialmente para ir de país em país e também os interiores. Se você fala de 417 cidades somente na Bahia, meu Senhor, eles nos oferecem um meio de transporte para que a obra do Senhor possa ser feita. E nós somos tão gratos que o Senhor abriu esta porta para outras nações virem a bordo. Este é um assunto muito sério. Nós não alcançamos ainda, não lidamos com a Europa, não lidamos com os Estados Unidos. Eu já me vi fazendo uma grande reunião nos Estados Unidos. Eu me vi em uma grande reunião de avivamento nos Estados Unidos. Muito grande. Era um tipo de um coliseu, mas era um espaço aberto, muito poderoso. O Canadá requer uma visitação também. Vocês sabem, o México, vocês têm as ilhas do Caribe e também a Austrália e todo o continente, Europa está lá, e você tem indo para Japão, Coreia do Sul, Ásia, Malásia, a alcançar aquela região lá, indo em direção à Nova Zelândia e Austrália. Todos eles têm que receber a oportunidade de se preparar para a vinda do Messias, povo abençoado. É por isso que Senior Dwayne, juntamente com a sua equipe aí, os reports que estão vindo do Brasil, é um abrir de olhos de que brincar com pecado é muito ruim, especialmente pecado sexual, porque pode se tornar contagioso. Um contágio que pode facilmente tomar toda a nação. E o diabo, quando ele traz o pecado a um país, a intenção dele é consumir o país inteiro para liquidar com o país e enviá-los todos para o inferno. E número 3, você pode ver que quando você tem um avivamento tão maravilhoso e tremendo como no Quênia, guarda muito bem com ciúme, não perca. E número 4, nós temos que ter tempo também para as nações lá fora, para que eles também possam ser trazidos a bordo deste trem poderoso do arrependimento e preparação do caminho para a vinda do Messias. O mal, a perversidade aumentou na terra e há uma grande necessidade agora para este mover de Deus, para ir profundamente nos interiores, não apenas nas cidades capitais. Na Venezuela, nós ficamos muito surpresos. Uma das pessoas mais ricas lá, ele é um empresário da construção. Ele constrói na América Latina, ele é muito sério. Também ofereceu o seu próprio avião particular. Ele disse, se os profetas do Senhor vier aqui, eu vou oferecer o meu avião particular com um piloto. Você sabe que as cidades que nós fomos à Venezuela, Maturim, El Tigre, Valência, San Félix, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Malacay, Caracas. Então você pode imaginar quão valioso será este avião. Ele enviou uma delegação desde a Venezuela, inclusive o arcebispo da Venezuela, para vir me encontrar e dizer que a facilitação foi feita e já está pronta. Então, dizendo para os 2 profetas do Senhor simplesmente aparecer na Venezuela, então nós vamos levá-los para cada lugar, cada estádio. Você sabe que na Venezuela eu fiz grandes cruzadas em estádios. Então, não teremos mais aqueles problemas que nós tivemos nas estradas, não teremos que dirigir muito. Lembre-se que demorava 6 horas para ir de uma cidade para outra, 8 horas de outra cidade, outro lado do país. Isso agora pode ser cortado em minutos nós chegamos. Isso é muito poderoso.
Você viu o que o Senhor quer dizer? Este é o ministério com pressa. Não é a respeito de aviões particulares que nós vimos, mas esses são aviões presidenciais que atravessam o Atlântico em 3 horas. Eles têm 2 motores. Então você vê que nas aerolinhas comuns são 7, 8 horas, mas estes se movem quase que na velocidade do som, eles atravessam o Atlântico. Então você vê o que o Senhor está dizendo, este ministério está com pressa e tem que se mover muito, muito rapidamente. Então, é um tempo tão tremendo, é um tempo, uma hora tão poderosa na vida da igreja. E como eu disse, o próximo é Burundi. Burundi também tem o seu direito de ouvir o anúncio da vinda do Messias e como se preparar. Depois de Burundi, depois dessas grandes conferências, já viu o local? Talvez uma dos locais melhores de todos será Burundi. Depois disso, então, a reunião no Sudão do Sul, 4 semanas depois do Sudão do Sul, 4 semanas depois, vai ser Burundi, Sudão do Sul. E então, antes de fazermos Tanzânia em setembro, nós temos que voltar ao Brasil. E então, para o Dia Nacional e a reunião enorme em Belém, onde a estação de TV que é uma igreja, que pertence a uma igreja, 40 milhões no mínimo, porque eles sabem que o profeta da chuva chegou, então o número vai chegar a 70 milhões. Então, esta é uma forma muito poderosa de alcançar uma nação. Então, nós vamos voltar agora à Tanzânia, depois da Tanzânia nós vamos correr para Israel antes de irmos para a Índia. Então, esse é o tipo de programa que Deus está dizendo, ministério com pressa. O Senhor está dizendo que isso tem que ser feito com pressa. E isso também te fala da aceleração profética, que os eventos na linha do tempo profético agora vão cumprir-se com a grande velocidade, mas novamente o Quênia vai permanecer como o quartel-general central para manter a glória aqui, que quando o Quênia precisar de chuva, nós vamos abrir o céu, como fizemos por muitos anos, e trazer chuva. Novamente, para certificar de que este avivamento Menengai vai continuar. Então, as reuniões no final do ano no Quênia, neste ano, vai ser difícil, eu vou ter acabado de chegar de Israel e da Índia, mas eu acho que todos os anos haverá uma reunião no final do ano na Índia para sustentar Menengai 5, 6, 7, Menengai para poder manter a chama acesa. Mas no Brasil agora, assim como eles estão construindo o quartel-general em Santa Catarina, a casa em São Paulo que eles ofereceram para São Paulo, eu disse para eles, seria melhor se eles venderem, então comprar uma outra casa onde nós podemos nos estabelecer, porque eu vi no sonho uma outra casa que eles vão comprar, na qual o Senhor disse por vós, onde vai construir uma estação de rádio e de TV aqui e ali, e assim por diante, significando que o Senhor está com pressa. Ele agora estendeu a sua graça ao Brasil, então eles vão construir estações de rádio no Brasil, e então agora estações de TV estará muito ocupado. Você pode imaginar quão ocupado estávamos lá, e também vou conduzir o programa no Quênia. Na nossa projeção também teremos um outro quartel-general na Coreia do Sul para poder atingir a Ásia, para que todos possam receber uma oportunidade. Então este é um tempo muito poderoso. Arcebispo, professor Amish estava lá, o arcebispo sênior Amish, Adriana Rose estava lá, Colômbia, eles vieram do Texas, mas agora estão fazendo a obra do Senhor na Colômbia. E também tivemos Visconti, ele mesmo conduzindo igrejas na América Latina, no mundo latino. Ele estava lá. Nós tivemos Angola, Trindade, os Estados Unidos, meu próprio filho Luiz Lupo, Right Reverend, estava lá. Nós tivemos pessoas dos Emirados Árabes, minha filha do Reino Unido, a arcebispa Margaret Moore,
Você sabe que ela é uma médica e ela se envolveu muito nos serviços de cura. Ela foi extremamente muito importante nesta missão. Minha própria filha, arcebispa sênior Margaret Gould. Mas eu também estou dizendo que eu vou para a Europa para ajudar no trabalho, para falar da justiça, o poder da santidade, apartar-se do pecado e preparar-se para a vida do Messias, necessidade de arrependimento. Então, cada nação tem que receber a oportunidade. Então, coisas muito grandes aconteceram no Brasil. Foi impressionante ver como pessoas sêniores no Brasil correram para vir e nos encontrar e se apresentar e dizer: oh, nós somos aqueles, nós somos isso e aquilo, nós temos isso e aquilo, como nós podemos te ajudar? Nós temos isto disponível, como podemos te ajudar? Foi muito poderoso ver uma nação faminta que tem estado mergulhado profundamente no inimigo, mas agora estão lutando de volta, vendo que a ajuda chegou, estão lutando agora. Isso foi muito maravilhoso de se ver. E então, é claro, nós também cumprimentamos a igreja em Dubai, muito poderosa igreja, minha própria filhas estão lá, Kemuto, Alcina Kemuto, supervisores e pastores também estavam lá. Todos têm que receber a oportunidade de se preparar na mesma medida. Eu estou falando na mesma medida. O desejo deles é atingir o nível do Quênia, o avivamento desse país onde os aleijados andaram em cada vila. Ai, isso é muito poderoso para se alcançar. E quanto mais cedo começarmos o trabalho, melhor. Então, há muito trabalho, povo abençoado. E o Quênia não está abandonado, isso é boa notícia agora. Mas eu preciso investir mais tempo. Eu preciso investir mais tempo nas outras nações, porque o que o diabo fez é total devastação. E o Senhor é capaz de pegar isso e destruir, estabelecer o reino de Deus na vida destas pessoas e desta geração. Eu nunca vi uma geração inteira homossexual, me chocou demais. Como que todos os homens desejam ser mulheres, passando por cirurgias e procurando maridos para casar? Isso é inacreditável. Então, o pecado não é uma brincadeira. Quando eu venho repreendendo o pecado, eu disse que o pecado é contagioso, ele é infeccioso e ele é mortal. A mortalidade do pecado é consequência do pecado que você vê agora, que está vindo no lago de fogo. Então, o Messias está vindo. E o abençoado arcebispo já está de volta a Nakuru agora, foi muito ocupado, e o arcebispo sênior foi muito instrumental e importante nesta missão. Ele, juntamente com General Chaka e Dr. JJ, eu quero congratulá-los agora aqui, o arcebispo sênior General Chaka, Dr. JJ, Agri Cunhali. Há uma equipe que você pode dizer, tem que estar em todas as reuniões também. A nossa equipe de adoração deve estar a bordo e ter o visto. Nós temos que começar o processo de visa imediatamente, porque eu também, que as outras nações preferem dar o visa e deixar todos. Mas nós temos que começar mais cedo. Nós temos que fazer a petição para a equipe de adoração para o Brasil. Então, nós temos que começar a solicitar os vistos imediatamente e preparar e fazer a grande missão de Yahweh para Burundi. E depois disso, começar a preparar para Sudão do Sul e começar a preparar os vistos do Brasil. Graças a Deus que o visto do Brasil que nós temos muitas, nós podemos entrar muitas vezes, será aberto por um ano, isso vai ser muito útil
nesta nossa missão para o Brasil neste ano. Então, o arcebispo sênior muito importante, Dr. JJ, muito extremamente instrumental, o pastor sênior do altar de Yaya Kelemani, todo o time, Michael Nizwan, Kimani com a câmera, todos, o Angoi, Macharia Wangeshi, Hilda, impressionante. A equipe de segurança, Malé, Akawa, Madengue, extremamente valiosos, eles realmente trabalharam. Então nós estamos ansiosos que essa equipe permaneça como está, então trazendo todos a bordo e vemos para que eles possam ver quão dilapidado e apodrecido está lá fora. Então, em resumo, isto foi parte da retrospectiva a respeito do Brasil. O que aconteceu, eles já ofereceram uma casa, sim, ofereceram aos servos do Senhor uma casa em um dos bairros mais top, em uma cidade muito mega de São Paulo, em Alphaville. Este é um lugar muito top daquela cidade. Eles disseram que vão vender a casa, porque eu vi no sonho o Senhor dizendo que nós precisamos de um campo, de um terreno maior onde podemos construir uma estação de rádio, um estúdio. E muitos outros processos estão acontecendo no Brasil agora. O Brasil não é o mesmo novamente, mas nós ansiamos por destruir este ecossistema que está naquele continente e em todo o mundo. Então eu vou voltar a vocês cada vez mais com estas retrospectivas, enquanto o arcebispo sênior descanse um pouco. Então, não há mais tempo para dormir, não houve tempo para dormir o tempo inteiro, voando e nas reuniões. Esta é uma das coisas que eu gostaria de fazer, de dormir um pouco e recuperar, então voltar para vocês e poder abençoar vocês. Então esta é a forma como as coisas aconteceram, maiores. Muitos aleijados andaram lá, vocês viram, vocês estavam acompanhando ao vivo na TV, cegos enxergaram, mudos falaram, mancos andaram, paralíticos, foi muito grande. E estamos ansiosos por agora acender o avivamento no Brasil mais alto. As pessoas mais sêniores lá, a doutora Fabiane trabalhando duro, e também a administradora da cidade de Brasília, a governadora, pessoas muito sêniores, inclusive a liderança sendo que me ofereceu o avião. Todos eles são partes deste sistema, lutando pela eternidade das almas do Brasil, para que eles possam ver o reino de Deus. É claro, o professor Makwengo e Mama Makwengo, muito importante lá. Eles foram quase 2 meses antes e fizeram um trabalho muito sério. Alguns lugares que eu não pude ir, eu enviei o professor Makwengo porque eu estava tão cansado. E ele foi, então para os programas de TV que eles nos convidaram. Há uma estação de TV que cobre toda a América Latina. Então eu enviei o professor Makwengo lá naquela estação de rádio, tudo foi aberto no Brasil, impressionante. É por isso que eu quero dedicar tempo para servir ao Senhor no Brasil, servir os brasileiros, que eu amo muito, e servir o povo do continente da América Latina, antes de voltar aos Estados Unidos, Europa, Ásia e África. E então o Senhor vai cumprir a sua missão de preparar as nações. Então, a arcebispa adjunta Joanne Mutá, Margaret Wongoi, Lídia Kemuto e muitos outros que estão lá. Então, Senior Ransom, juntamente com Senior Kennedy, Senior Matthew, Senior Ian. Foi um tempo de abrir de olhos, visitar o Brasil e ver. Mas ela começou essencialmente com massivo serviço de cura. Agora eles sabem do que o Senhor quer fazer na terra. Então, nós vamos continuar dando a vocês algumas retrospectivas. Poderosa arcebispa Luciane Toledo, ela tem um sério
fardo, e também tem uma equipe muito séria, a doutora Fabiane, para mudar o destino do Brasília. É o jugo de 24 horas. Que o Brasil possa mudar o seu destino de ir do inferno para o céu. É muito poderoso que o Senhor possa levantar pessoas com um fardo tão grande pela nação e ver o impacto que eles convidaram os megaprofetas do Senhor para vir, e a nação foi sacudida severamente nos poucos dias que estávamos lá. Ficamos 24 dias. Você pode imaginar, da próxima vez vai aumentar o avivamento mais alto. As chamas do avivamento vão ir mais alto, cada vez mais alto. Então eu abençoo a igreja no Brasil, os organizadores, abençoo também a igreja no Quênia, porque eles também tiveram o seu papel. Quênia tem sido um exemplo que eles construíram. O Quênia é uma sala de aula. Novamente, a minha oração é que o Quênia sustente esse avivamento, lutando contra o pecado, contra a perversidade, contra a iniquidade, pregando a justiça e a santidade e preparando a nação para a vinda do Messias, preparando a igreja para a vinda do Messias. Então, bispos sêniores desta rádio, conduzidos pela arcebispa Junda, este é apenas em resumo. Então, agora vamos deixar que os bispos, eles descansem, para começar com vocês e trazer mais detalhes do que transpirou no Brasil. Vocês assistiram e vocês viram que não pegamos nenhum centavo, e desafiando as nações, as lideranças, e quando eles vieram e disseram, nós queremos te ajudar, facilitando com aviões. Que o Senhor os abençoe, o Messias está vindo. Obrigado.